A Câmara pode votar na semana que vem, provavelmente na quarta-feira, a proposta das novas regras fiscais que vão substituir o teto de gastos. Ontem, com apoio do Centrão e do PT, os deputados a aprovaram, por 367 votos favoráveis e 102 contrários, a urgência para a tramitação do projeto. No PL, partido de Jair Bolsonaro, 28 parlamentares votaram a favor da urgência. Na base aliada, houve votos contrários do MDB, União Brasil, PSD e PDT. Mais informações chegando ao vivo direto de Brasília, João Pedro Melo. Bom dia para você. Oi, Carlinha, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessa questão da nova regra fiscal aí ao longo de toda a semana. Falamos a respeito dessa questão de aprovação, havia um risco com relação a essa urgência ou não, e de fato foi aprovada, Foram 367 votos a 102 e, portanto, essa regra, ou nova regra fiscal do governo, deve ser votada em plenário a partir da semana que vem. Essa urgência determinou que ela não vai passar pelas comissões, Comissão Especial, Comissão de Constituição e Justiça, vai direto para o plenário. Esse requerimento, então, como a gente falou, ele acelera essa tramitação, era de interesse do governo, E o relator do texto, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas, destacou que essa votação foi um bom termômetro com relação à avaliação desse projeto. Vamos ouvi-lo. Acho que foi uma demonstração importante que a Câmara deu, não apenas de que esse regime fiscal sustentável é importante para o país, como as conversas e tratativas que nós tivemos ao longo desses 20 dias surtiram o efeito que nós esperávamos. Bom, como era esperado, então, pelo presidente Lula, a grande parte da base governista votou a favor dessa urgência e durante a semana o presidente chegou ali a enquadrar partidos como o PT para que não emperrassem a tramitação desse projeto. A legenda, a princípio, era contra aquela inclusão de gatilhos, sanções econômicas no texto em caso de descumprimento aí das metas de gastos. Agora, o Palácio do Planalto visa o apoio de partidos que têm ministérios, como o MDB, União Brasil e o PSD. A ideia é que cada bancada entregue aí pelo menos 80% dos votos. E a gente vai ter ao longo dessa semana aquela conversa que já tinha ocorrido na semana passada entre o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, com os partidos da base. A gente teve a primeira conversa com o PSD de dado e PSB de bola para pedir aí uma base coesa, E agora essa reunião deve acontecer tanto com o MDB, União Brasil e também com outros partidos que integram a base do governo. Então, essas discussões, elas já estavam para acontecer, agora a gente teve, de fato, a amostra aí, de como pode ser esse racha, entre aspas, e a negociação continua, João Pedro? Claro que a gente vai estar de olho. João Pedro Melo volta por aqui com mais informações diretamente da capital federal. Beijo para você, bom trabalho. Valeu, pessoal. Um beijão, bom trabalho a todos. E aí, depois dessa aprovação da urgência, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comemorou. Vitória do governo, vitória do Brasil, vitória da responsabilidade social combinada com a responsabilidade fiscal. Essa votação sinaliza agora para a gente poder votar o conteúdo, que também segue exatamente aquilo que foram as diretrizes encaminhadas pelo governo do presidente Lula. Com o novo marco fiscal, que prevê o controle da dívida pública, a equipe econômica do governo espera que o Banco Central dê início a uma trajetória de queda na taxa básica de juros. Ontem, em audiência na Câmara, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu coerência ao Banco Central. Grandes empresários estão fazendo esse debate. Será que esses grandes empresários estão desrespeitando quem quer que seja? Estão questionando a autonomia do banco? A qualidade técnica do seu corpo administrativo? Não. Estão ponderando sobre a realidade concreta do empresário, do trabalhador. E não há nada que desabone ninguém. É um debate que se faz no mundo inteiro. E não há nenhum problema com isso. Nós temos que nos reacostumar com a democracia. Estão corretíssimos, tanto Alexandre Padilha quanto Fernando Haddad. No caso de Padilha, sublinhando a importância do marco fiscal, a importância da aprovação do regime de urgência. Só lembrando aqui, fazendo uma ressalva, colocando um aposto nessa conversa, que mais importante do que a aprovação do regime de urgência é a aprovação do próprio marco fiscal e, mais importante ainda, o cumprimento
das regras do novo marco fiscal, porque não adianta que essas regras existam e não sejam cumpridas pelo governo. Esse é um trabalho de longo prazo que contará também com a nossa fiscalização. Quanto a Fernando Haddad, também está certo. Esse é um debate que tem que existir. É saudável que a população discuta isso e está discutindo, né? É um assunto que está nas bocas, que está nas penas, está nas máquinas de escrever, se ainda existirem por aí. Em relação a esse assunto, a gente ouve o outro lado. Não deveria ser o outro lado, né? Mas no caso tem sido. O Banco Central, durante um seminário, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que a queda da inflação deve ser mais lenta a partir de agora. Destacou que a proposta das novas regras fiscais ajuda, mas não resolve o problema. Não há uma relação mecânica entre a política monetária e a apresentação do arcabouço fiscal, pois a convergência da inflação permanece condicionada a outras variáveis macroeconômicas. No segundo semestre de 2022, o principal fator na redução da inflação foram os cortes de impostos implementados sobre combustíveis, eletricidade e serviços de telecomunicações. Mas a diminuição da inflação também se deve ao ciclo de aperto da política monetária empreendido pelo Banco Central. O IPCA caiu do seu pico de 12,1 ao ano em abril de 2022 para 4,2 em abril de 2023. Campos Neto ainda defendeu o regime de metas da inflação, que, segundo ele, tem contribuído para o controle de preços. O regime de metas em nosso país tem sido bem sucedido. O regime tem se mostrado um arcabouço estável e sólido que atende às diferentes fases da conjuntura econômica e que contribui para a ancoragem das expectativas. A credibilidade do arcabouço está justamente em sua estabilidade e no fato que o arcabouço não se altera em função da conjuntura econômica ou do ciclo de política monetária.